Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem, sempre bem. Eu sou Rivaldo Machado, professor de Geografia aqui do SAI Digital. E hoje nós estamos aqui para conversar, para ter o nosso último encontro, nossa última conversa, sobre algumas características da geografia do nosso continente americano, né? Então a gente tratou de partir, por assim dizer, daquelas características físicas mais essenciais, divisão geográfica, clima, relevo, hidrografia. Já no segundo conjunto nós vimos aí um pouquinho das características humanas também no nosso continente, como por exemplo o quê? Sua formação, um pouco da sua história, esse processo de colonização, suas consequências. E nós, na nossa última aula aí, nós tratamos de ver o quê? Um pouquinho mais a respeito da população. Quem é esse povo americano no final das contas? Quais são suas características? Então uma coisa que chamou muita atenção nossa lá foi o quê? Foi o fato, e eu sempre chamei também a sua atenção por causa disso, de nós encontrarmos aqui uma disparidade gigantesca, uma grande diferença, ao mesmo tempo que é um continente que apresenta aí a maior economia do planeta, certo? A maior potência que nós temos no planeta, ele acaba sendo um continente que também tem uma pobreza muito grande, e talvez a maior representação dessa pobreza vai ser dado o quê? Principalmente para a população do Haiti, que eu chamei a sua atenção lá, é aquela população que apresenta o quê? Os índices de desenvolvimento humano, os menores que existem aí dentro desse continente. Então esse é o nosso continente americano. E para fechar um pouquinho a nossa conversa de hoje, a gente vai tratar de fazer o quê? Os nossos já tradicionais exercícios. Sempre lembrando você, exercício não é tirar de lá, é para responder aqui. Para abrir novos conceitos, nossas situações. Como é que todo esse quadro conceitual que eu trabalhei com você aí, ele pode simplesmente ser aplicado em uma realidade. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Vamos lá então dar uma olhadinha no nosso primeiro exercício que nós temos aí. Então aí ó, dentre as características da população do continente americano, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Há um processo generalizado de envelhecimento populacional em todo o mundo, o que é explicado pela explosão demográfica vivenciada atualmente pela maioria dos países, né? Então, aí já é uma confusão muito grande de cara. Se nós acabamos encontrando a presença aí justamente de uma explosão demográfica, como é que ao mesmo tempo a população está envelhecendo? Então, dessa forma, nós acabamos percebendo que a própria construção da frase, ela é uma construção que ela está se contradizendo. Vamos lá agora, então, para a nossa alternativa B. A transição demográfica não representa um avanço das sociedades se não for acompanhado por uma política de distribuição de renda e democratização das estruturas sociais. Olha que legal essa alternativa aí que nós temos. Então, se nós chegarmos a uma transição demográfica, o que seria essa ideia de transição demográfica? É aquilo que nós vimos lá no 6º ano. Se você pensar, a população de qualquer país, ou até mesmo do planeta ou do nosso continente americano, vai passar pelo quê? Por fases de crescimento. Existe uma determinada fase de crescimento que ela é chamada de quê? De explosão demográfica, marcado principalmente pelas altas taxas de natalidade e diminuição das mortalidades. Existe a transição demográfica, que acontece quando nós temos um amadurecimento demográfico. A população para de crescer, diminuem as natalidades. Então é justamente a respeito desse ponto que a nossa alternativa B ela está chamando a nossa atenção. Vamos lá agora para a alternativa C? Então tá ali. A queda das taxas de natalidade vem se tornando um problema para os países subdesenvolvidos
Esses não atingiram ainda essa queda, que atinge os mais altos índices de envelhecimento da população. Não, isso é típico de país desenvolvido. Alternativa D. O que nós encontramos na alternativa D? Na alternativa D, ao contrário da América do Norte e da Europa, a América Latina apresenta um envelhecimento médio de sua população, acentuado pelas fragilidades de sua economia e níveis de renda. Então, como é que a gente vai pensar isso aí? Se tem dificuldades no nível de desenvolvimento, de economia e de renda, como é que a população está envelhecendo? Então, mais uma vez, nós acabamos encontrando aí que esta também é uma fase contraditória. Então, nós ficamos com a nossa alternativa B. A transição demográfica, que seria também conhecida como amadurecimento demográfico, não representa um avanço se não for acompanhada por uma política de distribuição de renda e democratização das estruturas sociais, né? Então, reformas básicas, a melhoria das condições de vida de uma população é que vão levar elas automaticamente a um processo de transição demográfica, diminuição das natalidades, aumento da expectativa de vida. E como é que você consegue isso se você não tiver uma melhoria no quadro socioeconômico? Então, o que nós encontramos da realidade do continente americano é que alguns países, principalmente o Canadá e os Estados Unidos, já atingiram isso. Outros, como é o caso do Brasil, do México e da Argentina, estamos marchando. E outros que o exemplo mais oposto seria o caso haitiano, estão muito longe de conseguir isso aí. Tudo bem? Tudo legal? Viu como eu chamo sua atenção? Viu como eu estou certo? O que nós tratamos de fazer muitas vezes aí é isso. Exercício. E você tem que fazer os teus também lá do seu livro. Eles vão servir também para quê? Para ajudar nesse sentido. Traz outras realidades. O que você aprende na teoria, bota ele na prática. A importância do exercício está justamente nisso aí. Vamos ver mais um aqui. E o que é que ele trata de trazer para nós? Então tá aqui, ó. Os fragmentos acima, que não aparecem aqui, infelizmente, descrevem alguns pontos da dinâmica demográfica brasileira na segunda metade do século XX. Nesse caso, as expressões desruralização e concentração da população nas áreas urbanas fazem referência ao quê? Então, século XX, na população brasileira. E isso vai servir também para uma parte muito significativa de países da América Latina. Aconteceu uma coisa chamada aí do quê? De desruralização. Uma população que ela deixou cada vez mais de ser uma população rural. E nós tivemos um crescimento muito acelerado da população urbana. Isso se deveu ao que principalmente? Então vamos lá. Alternativa A, migrações interregionais e a expansão das cidades. Alternativa B, ao êxodo rural e as migrações intraurbanas. Alternativa C, ao êxodo rural e ao processo de metropolização. Opa! Alternativa D, as migrações internas e ao início da urbanização brasileira. E alternativa E, as migrações interregionais e o processo de metropolização. Essa aí ficou para nós, né? Então, a desruralização, ela tem a sua origem no êxodo rural, que como nós bem sabemos, esse êxodo rural ele vai ser o quê? A saída do homem do campo para a cidade. Essas cidades cresceram através de um processo que ele é conhecido como o processo de metropolização. Percebe a quantidade de conhecimento que a gente está trazendo aí para você? Isso é uma coisa muito legal. Isso aí você vai carregar com você para sempre. Seguindo aí, mais uma questãozinha aqui. Analise as afirmativas sobre os aspectos humanos da América e marque F para as alternativas falsas e V para as alternativas verdadeiras. Então vamos lá. A população continental, estou me referindo ao quê? A todo o continente americano. É bastante miscigenada. O que é uma miscigenação?
é uma mistura de diferentes grupos, com origem de povos indígenas, negros, africanos, asiáticos, europeus. Nesses europeus, principalmente portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, italianos e alemães. Segundo, com 925 milhões de habitantes, o continente americano é o mais populoso do planeta, se não existisse a Ásia. Apesar de apresentar a maior quantidade de países, a América Central é o subcontinente americano menos habitado. Como é que fica aí? A primeira com toda certeza, não é mesmo? Aqui no continente americano existe uma forte miscigenação, essa mistura de diferentes grupos. A segunda alternativa, não, estamos longe, né? Nós temos o continente asiático, que esse sim se destaca como sendo o mais populoso do planeta. E a terceira, o que vai acontecer aí? Esse continente da América Central, até por conta do quê? Por conta justamente da sua extensão territorial aí, ele vai ser aquele que apresenta a menor quantidade de habitantes. Tudo bem? Tudo legal? Então olha lá, ó. Com isso nós estamos encerrando esse conjunto que nós terminamos basicamente aí. A primeira parte desse livro, a primeira metade desse livro, que é justamente o nosso livro do segundo bimestre. O que eu peço para você ter uma atenção muito especial em todo esse momento aí? Pega mais uma vez, volta lá no nosso livro, dá uma olhadinha, faz os exercícios, que isso vai te ajudar para você. Quando nós retomarmos as nossas aulas aí, você com certeza vai ter ganho, um ponto muito positivo se fizer essas atividades. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.